Me Miriam Medina, me mãe de Gabriel e de Lirian, me socióloga, nascida na Santo Antão, mas com uma vida inteira na cidade da Praia. Costumo dizer que minha filha é das ilhas, mas também minha filha do mundo. Como socióloga sempre foi tão apaixonada por questões sociais, né? Mas comecei esse trabalho no feminino, basicamente, no 2017, recebi mensagem de uma amiga de meu, que está a morar no Portugal. Ela tinha sofrido violência no namoro. Então, naquela hora me refleti a me dizer, normalmente na Cabo Verde, não te falar sempre na violência baseada no género, mas quando é no namoro, ainda não tinha ouvido nada, desde que eu tinha vindo de curso. E como eu tinha feito um trabalho não favela na Brasil, que eu usei a licenciatura na Brasil, então minha amiga sabia que eu tinha feito esse trabalho com meninas de comunidade que tinham sofrido violência no relacionamento, então ele liga-me exatamente que era para me orientar ele de maneira que ele estava a proceder após ele ser agredida. Então, naquela assim lá, no outro dia, me envia a mensagem para presidentes de câmaras a nível nacional, dizer que me queria iniciar palestras nas escolas, nos liceus, que era para saber como é que estava o amor dos nossos jovens, né? E me entrar em contato também com o Instituto Nacional de Estatística e realmente acho que eu tinha dados sobre violência no namoro, o que eles dizem que é sempre naqueles dados, se acontecer no namoro, que os dados estavam a recair na violência baseada no género, então fiquei ainda mais interessada em fazer aquele trabalho até para mostrar as estatísticas que estavam a existir com relação à violência no namoro. Começar no Liceu da Praia de Pedro Gomes, na Chada Santo António, e fazer uma palestra para 25 alunas, era só meninas, meninas entre 14 e 15 anos. E eu fiquei chocada, perplexa mesmo, quando, na fim de palestra, que as 25 meninas, todas já tinham tido algum tipo de experiência de abuso no relacionamento, física, sexual e psicológica. Algumas vezes foi motivadas porque esses professora partilhavam-nos que ela também tinha sofrido violência no seu relacionamento. O fato é que as 25 meninas todas já tinham tido alguma experiência de violência nesses relacionamentos. E depois disso, começado a fazer na outras ilhas e também na diáspora. E isso mostrar de maneira que esse tema da violência no relacionamento é um tema transversal, porque muitas vezes me estava a ouvir relatos em que me estava a ficar com a sensação que já me tinha ouvido ele em algum lugar. Até mesmo quando eu falar da crueldade da agressão em si. Mostrar vários relatos que só muda de país e de personagem. Mas a agressão em si praticamente sempre era a mesma coisa, feito da mesma forma. Assim, nós sociedade, nós é culturalmente uma sociedade violenta. O que me notei que é todas que as meninas que estão no livro, naquele primeiro livro, que é os relatos, 12 relatos, é meninas que nascis dia a dia estão a conviver com a violência dentro de sua própria casa. E a violência, ele é normalizado. Tantas mães, por exemplo, é que dizem às suas filhas, vou ter que aguentar porque é me aguentar. Me dá de pancada, manca morre. Tipo de expressões lá assim ali. E principalmente quando já é meninas que casam muito novas, e se as mães dizem assim, se for religioso, não é? Está a dizer, não, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, está a preferir para as suas filhas ficar lá a ser agredidas do que realmente separar. Porque é já se passar para aquela assim lá. A hora que me dizer, por exemplo, eles têm aquela violência que é normalizada e muitas vezes até é romantizada. Estou a assistir diariamente, por exemplo, se chegar na casa, jantar que eu tiver pronto ou que for uma refeição que eu já querer, de esta dá-se a mulher que prote na cara, tem um menininho inclusive, ele ficar 6 meses sem olhar para um vista, porque é aquele prato dá-lhe na cara, comida quente dá-lhe na cara. Então, é cenas que está a viver aquele diariamente, é uma violência corriqueira e ele é normalizado. Com chutes, com bafatadas, com garrafa, pratada na cara, coisas que acontecem todo dia nesses dia a dia. E ele é uma violência que ele pode acontecer só no feminino, ele está a acontecer também no masculino. Mas, mim, como tem partilha, as minhas livros sempre na primeira pessoa, é
histórias como tu vi de boca na primeira pessoa. Então, quando tu tens vezes que os relatos de rapazes, no primeiro livro, por acaso, tem um relato, vou fazer questão de trazer aquele relato no masculino, que é para jogar, porque se já tem todo aquele estigma na sociedade por causa da violência contra a mulher, quando é contra o rapaz ou contra o homem, ele é ainda maior, por causa da vergonha, não é? Do não denunciar. Mas às vezes é aquele, te costumo dizer que mulheres, nós já somos machistas, da forma, maneira que nós está criando os rapazes. Tem muitas meninas que já seus irmãos, já legitimados a agredir seus irmãos dentro de casa. Então, as sofrem violência de tudo que é forma, através de seus pais, através de seus irmãos. Então, as quando vêm entrar num relacionamento amoroso, as acabar para normalizar e romantizar aquela violência, porque é uma violência que já está a conviver aquele desde a tenra idade, vamos dizer assim. E muitas de que as meninas também, como conversa mais e também que se histórias estão em livro, é meninas que têm um afeto, têm falta de afeto na família. Então, hora que também começar a relacionar com uma pessoa ainda que agressivo, tem uma menina na Boa Vista que dizia-me isso, que nunca me esquecer, ela dizia-me, eu prefiro ter um namorado que é agressivo do que estar na sua família que ele quer ter um abraço de sua própria mãe. Então muitas destes senti órfãos de pai e de mãe vivo. Então, este acabar para aceitar aquela violência, porque é modo de dizer, mas tem um momento que não está saindo do apamar, tem um momento que não vai comer um gelado, então é meninas que te contentar com migalhas do afeto, porque é escatel dentro de casa. Como vimos a trabalhar diretamente com a vítima, é difícil realmente escolher, porque cada história é uma história, cada um está chegando a mim de uma forma, tem uns que já te tem superado, vamos dizer assim, que já está naquela fase de lidar melhor com a situação, tem outros que é recente, então é mais complicado, inclusive, falar sobre, né? Mas tem uma história, pareceu-me a última história mesmo de um livro, que é um relacionamento abusivo entre Isal. Que um rapaz de 16 anos, essa história foi no liceu no interior de Praia, que nunca te lembrar o nome daquela escola, porque isso foi em 2018, então já tem seu tempo. Das menininhas fala-me a mim, ele está dando-me essa entrevista, né? Ele dizia-me assim, que ele estava a viver um relacionamento a três, ele que ser namorado de 16 e ela com 15 e aquela outra menina com 15. Tudo este sabia de companheiro e tudo já era agredida por seu namorado. Entretanto, aquele namorado fazia um desafio que era quem que engravida primeiro é que ele está a ficar com ele. Não te falar de adolescentes de 15 anos. E aquela menininha cheia de si, de falar-me a mim, ela dizia-me sim, saber que a senhora já fica chocada, mas pessoa adulto, pessoa tem muita moral que é para falar. Porque minha pai, ele tem a mãe, ele tem teu filho de mãe a mãe, e a 2 metros da minha casa, ele tem outra mulher, que também a mãe saber que ele está a existir, e uma semana ele passar na casa de uma semana ele passar na casa do outro. Então, quer dizer, realmente, lá assim lá o que é como está a dizer, porque está a dizer que é filhos, vou poder dar os conselhos que eu vi, mas está a seguir bons exemplos. Então, ela, literalmente, ele seguia exemplo de ser pai, do que ele estava a fazer. E depois ele voltar na minha, ele dizia-me assim, e claro que é mim que tem engravidar primeiro, porque aquela outra menina, ele que derrubou lá mais que mim. Então, tipo, é jovens que têm nenhum complexo, só te falaste, não podia ser mãe, né? Tinha filho mais velho que ela, sem complexo nenhum, tu fala-me a mim abertamente, de gesticular, te mostrar inclusive a maneira que ele estava a fazer, que ele tinha que engravidar primeiro, porque ainda que seu namorado estava a agredi-lo, ele queria ter um filho mais. Que ali é uma história que estão assim, dizer, realmente numa geração bem avançada, porque me jamais não está a imaginar mim te falar uma pessoa mais velha do que mim até hoje, né? Uma pessoa que nem que eu te conheci, naqueles termos que ela fala a mim. Tem outra situação que é de uma menina de 15 anos também. Ela estava a namorar um rapaz muito mais velho que ela. E como forma de castigo, ela meteu a cabeça no vaso sanitário e dá descarga. De vários tipos de violência, que ele passa também para violência sexual, porque ainda muitos rapazes têm aquela ideia de que sem a namorada me poder ter sexo a hora que me quiser. E não é por aí. Então, às vezes, mesmo sem este estado de vontade, estava a acabar para... E acho que está a entender que aquela foi uma violência, porque afinal é namorada. Então, ele tinha que satisfazer desejos do namorado. Então, muitas das meninas já têm ainda, acho que a entender que a hora que as que crê é uma violência sexual que as de passar para ele. Tem outra menina que ela foi violada,
que garrafa para seu próprio namorado, também como forma de castigo. E outra, que ela inclusive falou que podia ter um bebê mais, né? Que ele foi violada com chave de fenda. Então tem várias situações de meninas que teve cabeça raspada como forma de castigo, nariz quebrado, braço quebrado, tem uma que ele tem miomas e toda vez que seu namorado queria castigá-lo para ciúmes, por exemplo, ele estava a dar-lhe chute na barriga até sangrar. Então, não vou te falar de uma violência de um chute, de um bofetado, de um empurrão. Vou te falar de uma violência que tinha crueldade mesmo. Na tudo que a história. Tudo que os relatos é uma violência que às vezes me teve que fazer terapia, inclusive, também para lidar com isso. Que me estava até pesadelos. Como é possível um ser humano, denominado ser humano, para cometer atos tão cruéis uma pessoa que ele devia amar? Nós mulheres, nós é filhas da violência. Nós é filhas do estupro. Tanto é que tem meninas, inclusive, que eles engravidar agora, em pleno ano 2024, que foi quando me lancei em livro, eles engravidar através do estupro do próprio namorado. Mas assim me estava a dizer, por muitas vezes acho que eu estou aquela assim lá como uma violência. Então acho que eu tenho aquele domínio sobre o corpo. O homem quer, o namorado quer e acontece do jeito que quiserem. Assim é que tem vindo a acontecer várias violações. Já seja mãe está a passar para aquele lá, porque tem relatos, inclusive, nem a terceiro livro é que aconteceu isso, de um irmão que violasse a irmã, porque está dividido um quarto só, que a cama era dividido para uma cortina, e um belo dia, seu irmão olhar na madrugada se os pais têm relações sexuais. E ele acaba por ser instigado, aquela vontade de fazer igual a sua irmã. E foi assim que ele violou a sua irmã. Então, quando nós espiar, essa própria violência sexual, não é? Quando nós dizer que nós é filha do estupro, muitas vezes ele começa dentro de nossa casa. Eu, que tinha terceiro livro, te relatar, maioria não, todas as histórias, porque é violência no contexto intrafamiliar, tudo que a história de violência sexual foi dentro de casa. Foi o pai, foi o padrasto, foi o avô, foi o tio, foi o primo, foi o próprio irmão. Então, essa violência não vem para conviver com ele dentro da nossa própria casa. Não é do vizinho ou do estranho. É dentro da própria casa. Ainda ontem, uma senhora que já é mãe, ela entrou em contato com a mim que ele foi violada em criança por seu próprio pai. E não só ela, seus dois irmãos também. Ou seja, é um predador que nunca foi denunciado e com certeza já lhe fazer mais vítimas. Porque ela dizia-me, foi a primeira vez que ele está a conseguir falar sobre isso, foi a mim. Nunca consegui abrir a ninguém o que aconteceu a ela dentro de casa. E depois, o nível da crueldade que ele relatou de maneira que seu pai estava a abusar dele. E depois ele foi abusado para ser padrasto também. Então é todo um ciclo de violência que não tinha também de conviver com ele há muito, muito, muito tempo. Porque nós, sociedade, é assim. E mulheres, não estou a ser ensinada a comportar com o namorado e com o marido para saber vontade. Porque a mulher foi criada para satisfazer a vontade do homem. E até hoje, porque minhas vezes não tenho 46 anos, não estou a mulheres, minha colega de forma que está a educar seus filhos, é naquele mesmo sistema que esta mesmo foi educado. Então, há que se quebrar o ciclo. Não tem que saber como quebrar o ciclo. Então, há tantas mulheres de falar no empoderamento. Se tem palavra que eu gostar para já, é esse tal de empoderamento. Porque tem mulheres que estou já que é pintar-se os lábios, calçar um salto, fazer um bom black, já é empoderada. E para mim, empoderamento é muito mais do que isso, vai muito além do que isso. Tem mulheres, por exemplo, que já é sucedidas a nível profissional e quando esta chegar para a frente, esta desabar. Tem mulher que botou aí na Facebook a falar sobre empoderamento inclusivo, sobre falar de amor próprio e quando estás ganha frente, acho que não tem nenhum de que as coisas ela é assim lá. E é por isso que esta acaba para submeter a relacionamentos completamente falidos, onde é que é agredida de toda forma, da forma psicológica, da forma até material, da forma sexual. E muitas vezes que as mulheres te ganham ainda mais do que seres companheiro.
e este chassis companheiro inferioriza-os. Destrui completamente seja autoestima. E quando este bem pegar na destruir seja autoestima, onde é que este pegar? O que não estava ali de falar. No sexo. Que este a dizer, me traí porque boca de fazer isso, boca de fazer aquilo lá, boca de fazer aquilo lá, ou então aquela outra mulher está a fazer melhor que boa. Isso é porque nós também é de uma geração que mães que está a falar para esses filhos sobre a sexualidade e sobre o sexo, que são duas coisas completamente diferentes. É importante não conhecer nosso corpo. E das meninas que me falam, mãe, já hora que vou bem espiar, é que ver, por exemplo, que a boca pode tocar, pessoas que podem tocar, tem que ajudar de risco, que é proibido tocar. Por exemplo, na hora de dar o banho, na hora que esse espelho seja o irmão é que te dá banho, por exemplo, de quando isto começar na criança. Então, que as mulheres, como te falam, mais é que tu conheces esse corpo. E sim, esta acaba num ato sexual de agradar seu marido. Mas já fala uma mulher de 50, 60 anos que as bem dizem que as bem têm um orgasmo, foi disposto que as ficar viúva, que as bem arranjar outro namorado, porque ele é visto como um pecado desde há muito tempo, de maneira que quem crescer, por exemplo, dentro de igreja, sexo era para reproduzir, apenas. Então, se vou demonstrar que vou te gostar, é porque vou comparar com a mulher de vida, que a prostituta, se vou pedir para fazer algo que poder satisfazer, também ele é confundido, que onde é que já vou a isso? Tem mulher, inclusive, já foi agredida em pleno ato sexual, porque és demonstrar prazer ou queria inovar alguma coisa. Tipo, usar fantasias, por exemplo. Aquela menina foi violentamente agredida para ser namorada, porque eles onde é que ele estava a aprender que as coisas lá. Hoje que não tem um mar de informação, não é? Na internet. Tem mulher que te conhece esse corpo. As que se vê, por exemplo, onde é que são onde tocar, poder fazer chegar ao orgasmo mais rapidamente. Por exemplo. Porque é assuntos que até então na família nunca se falar sobre isso. Eles têm vergonha de se corpo, e quando me dizer fisicamente falando, por exemplo, com relação a celulite, com relação às estrias, com relação ao sobrepeso, por exemplo. Então, é mulher que às vezes me está a ficar triste, porque esta denomina ser empoderadas, mas quando não devemos falar de seja autoestima, quando não devemos falar do amor próprio, não é. Poder falar de minhas experiências e de experiências que me está a tendo a mulher. Várias mulheres que já passaram para mim, do que não está conversado, as partilhas. Mas aí é que está, a partir do momento que vou conhecer o corpo, a partir do momento que vou na boa família, bons pais, que eu trazer com educação sexual, vou falar sobre sexo, vou falar sobre sexualidade, muitas dessas mulheres sequer falar sobre a menstruação. Que a gente tinha quando estava a menstruar, ou estava por roupa, como um penso higiênico, ou estava a furtar-se manhã escondido a pensos, e tem um data deste também acabar até para engravidar na sua primeira relação sexual. Por conta disso. Mas assim, bora, bota conchego o corpo. Porque tem mulher que já partilhamos a mim com isso, é que tem sua sexualidade muito bem resolvida, se é uma coisa que está desconfortável, simplesmente boa de fazer. Mas o que é que está detrás disso também é que as mulheres têm dependência emocional. Então, muitas vezes, o que é que te acontece? Acabar para fazer para agradar o outro. Simplesmente. Não pode falar, por exemplo, do sexo oral. Sexo anal. Tantas e tantas mulheres que te fazem apenas para agradar. Mesmo que depois de ficar com dor, mesmo depois que as vomitar, mesmo depois que as ficar com vergonha de si corpo, das mesma, este fazer para agradar, só para não perder o homem. Tem teu é que te fazer para aquela assim lá, por causa da dependência emocional que este tem de seus parceiro. E é claro que isto é uma coisa que é desconfortável, mas te repeti-las, te fazê-las, te repetir por medo de que ficaste só. Que é que a mulher nessa faixa etária dos 40, 50, por conta da medo da solidão, está nos relacionamentos completamente falidos, infelizes de viver angustiadas com pensamentos suicidas, pelo simples fato que eu queria ficar sem ninguém, porque estou já que se romper agora, esta bem, depois não estou a ficar só. Estou já que aquela é uma solidão. Então, mesmo vezes o que me tentar explicar é a diferença entre solidão e solitude. Porque às vezes, mal és terminar um relacionamento, também és entrar no outro. Sem coragem mesmo. E este vai repetir o ciclo. Porque é este estado naquela fase que este acaba até para atrair pessoas,
porque este contentar que migalhas. Então, qualquer pessoa que aproxima deles, eles sem coragem mesmo. Qualquer pessoa que aproxima deles e que dá uma migalhinha, este te entrar noutro relacionamento. E este vai repetir ciclo. O que tem acontecido é que lá, nas N partilhas que me têm tido com meninas e mulheres, é o que tem acontecido é que lá, sei lá, por causa da falta emocional, este acaba para entrar em outro relacionamento e este acaba para repetir aquele mesmo ciclo. Para não quebrar aqueles tabus, para não quebrar aqueles ciclos. Fala abertamente mais nos filhos sobre qualquer tema. Porque hoje em dia que essa internet, eles têm acesso a tudo. Mesmo o que vou-te dizer, vou-te controlar dentro de casa, mas eles vão para a escola. Tem colegas que se pais que te educar, que se pais que te controlar. Então, se para saber de assuntos, temas, de forma muitas vezes distorcidas, ser nós a falar mais nos filhos. Por exemplo, tem uma escola que me dá uma palestra com uma menininha dizendo, quando está a fazer trabalho de grupo, ela foi violada por seus colegas rapazes, porque eles drogam com droga que eles fazem, com líquido que eles fazem com material de limpeza. Que eu olhar no YouTube, eu olhar tutorial no YouTube. Eles drogam com a menininha, eles foi 3 rapazes que violaram aquela menina. E é isso. Minhas filhas que eu fazer trabalho de grupo na casa. De ninguém. Nem na minha casa, nem na casa de colegas. Trabalho de grupo deve ser feito na escola. E tantas outras histórias que já me teve que acontecer dentro de casa em nome de trabalho do grupo. Muitas vezes os pais estão no trabalho. Este cá lá estou. E o que é que está a acontecer lá? Então a educação é primordial. Não te livrar nos filhas e nos filhos de tanta coisa. Porque não te falar da violação sexual contra meninas, mas também tem que contra rapazes. Tem inclusive um rapaz que ele foi violado para ser padrasto como forma de punição com um pau de vassoura. É tantos relatos naquela sociedade cabo-verdiana ali que se não vai para terreno, não estude. Está gravíssimo. Mesmo estou a achar que não deve, a moda já me tinha dito, é que não tem que quebrar ciclos. Se não querer realmente uma sociedade igualitária, moda no chat para ali está a dizer aos 4 ventos, não tem que quebrar ciclo. Aquela história, rapazinho que te lava a louça. Por quê? Ele tem 2 mãos? Ele tem 2 mãos? Ele está a comer moda mesmo está a comer? Porque é que ele pode trazer prato de mesa e lavar esse prato se assim for necessário? Porque ele pode estender-se a cama, porque... E muitas vezes, nessa educação, as mulheres foram sobrecarregadas. Porque as boas pianas que as famílias que têm rapazes, tchau rapazes e tem meninas, o trabalho todo doméstico é em cima das meninas. E o rapazinho que podia sequer nem entrar na cozinha. Porque a mim já me estuda volta uma amiga de meu, que ela dizia-me que é ser namorado. Seu pai que estava a querer sequer para ele deitar na cama que tinha lençol cor-de-rosa. Porque a cor-de-rosa é da mulher. Que masculinidade frágil é essa? Então, a educação, nós não temos que quebrar aquele ciclo lá assim lá. Parar de dizer, aquele também é cor de menina, aquele é cor de menino, aquele é trabalho de menina, aquele é trabalho de menina. Muitas vezes, modo-me dizer na minha livro, está, pais legitimar seus filhos homens a educar através da violência cisgirmar, por exemplo, com relação a falar mais rapazes, que está no atrevimento. Então, meninas é que foi agredida na mente rua por cisgirmão, ter de chegar na casa com socos e pontapés, por causa desde que está a falar mal um rapaz. Então, tem assuntos que pais é que tem que falar mais seus filhos. E ainda é isso, é ser pai é que tem que falar, é ser mãe é que tem que falar mais porque aquele é assunto de menina, por exemplo, com relação à menstruação. Não, a educação de nossos filhos e de nossas filhas é de pai e de mãe. Claro, vou ter que respeitar sempre a faixa etária que vou ter determinados assuntos que vou te falar. Mas assuntos, eles têm que ser abordados sem tabu dentro de nossa casa. Porque assim, vamos dizer, se for está a tomar conhecimento de forma distorcida, muitas vezes para coleguinhas. Este acabar, por exemplo, para engravidar, na gravidez precoce. Muitas das meninas foi assim que as engravidar, não sabendo, por exemplo, que a partir da primeira menstruação já podia engravidar. E outra coisa que está super preocupante é meninas muito novas, se pessoa de meninas de 11, 12, 13, 14 anos, é que já que está doença sexualmente transmissível. Gravíssima essa situação. E minhas palestras, mínimo que esta tem às vezes é 60 alunos. E tu deixas-te levantar-me. Qual dos outros livros eu te vai te falar mais sobre sexo e sexualidade? Se levanta 1, 2, é com mais. Porque tem, vou notar no comportamento da criança, da filha, qual tem como boca notar? Tem um menininha, ele dá-se relato na Santo Antão, quando vai fazer a apresentação de um livro, em novembro, na Porto Novo. Ela foi violada dos 6 aos 12 anos, para ser padrasto.
E ela dizia-me que seu padrasto estava levantado de sua cama, ele estava aí dentro. Você vê que as caminhas da briefcha que tinham vez de ferro? Ele dizia, ela que está a gritar porque seu padrasto estava a tapar a boca, mas aquele cama está a gritar a madrugada inteira. E sua mãe nunca foi capaz de levantar de sua cama para espiar o que está a acontecer. Foi há tantos anos. Claro que está a dar conta. Tanto é que quando ela bem denunciar, foi quando essa mesma pessoa violar sua sobrinha de apenas 2 anos. E ainda lhe passou uma doença sexualmente transmissível. E lá vem descobrir que ele fazia outras vítimas. E toda a família fica contra aquela vítima. Toda a família. E aquele senhor ainda também aquele marido de seu. Agora tem um combo que dá conta. Vou-te mostrar na pequenos comportamentos. Mudança de comportamento. É no silenciamento, no isolamento, nas escolas, rendimento escolar. Nada cai, como. É boa filha que está lá. Vou prestar atenção então na boa filha. Me tudo que é emoções de minha filha me dá conta. Que é minha filha. Se ele está sorridente, não sei porque que ele está. Se ele está meio tristinha, me tem que saber também porque que ele está. Quando ele vem de escola todos os dias, ou de onde é que ele estiver fora de casa, quando ele chegar na casa, me tem que saber o que aconteceu, mas nem que foi a dinâmica dela, longe de mim. Claro que esta dá conta. Mas é aquela também, às vezes que eu queria perder o marido. Acho que eu queria perder aquele companheiro. Muitas vezes é por causa da dependência emocional, dependência financeira também, conta muito. E quando é mulher, já que já está nos 40 mais, eles têm aquele medo de terminar um relacionamento, ainda que é um relacionamento completamente falido, onde é que eles vivem angustiadas por causa do medo da solidão. De maneira que eles tentam tornar, recomeçar tudo de novo. Primeiro, para dizer que a vítima nunca é culpada de nada. Tem uma história no meu terceiro livro, que a menininha foi violada por seu padrasto. E sua mãe culpa-lhe porque ele estava a usar short dentro de casa. A própria mãe. E ele expulsou aquela menininha de casa. Ele preferiu ficar com aquele padrasto, mas ser parceiro, do que acolher sua filha. E ainda ela mesma, a própria mãe, ele culpa a sua filha por ter sido abusada sexualmente por seu padrasto por causa de roupas curtas que ele estava a usar dentro da própria casa. Outra situação que aconteceu é uma menininha que foi violada para ser avó. Ser avô. Foi uma história bem triste, porque ele começou a aliciar com a menininha no trabalho de casa, né? Que ele estava sentado ele na colo. Lá que ele começou a assediar a menininha. Beijos, toques na partes íntimas e tudo. E no dia que aconteceu mesmo o abuso sexual, né? Aquela mãe olhou aquele avô de cima de sua filha. Ela agrediu ele tanto, ele acabava por sofrer um ataque cardíaco e ele morreu lá no ato. E aquela mãe, sua preocupação era para sua filha nunca contar a ninguém o que é que tinha acontecido lá. Por causa da vergonha. Porque, entretanto, aquele homem ele era bem visto, né? Na sociedade, era um bom homem. Então, maneira agora que ele estava a violar ser neto. E aquela mãe pôs sua filha a jurar que nunca ela estava a contar a ninguém o que aconteceu. Só que essa mãe veio morrer de câncer. Então, antes dele relatar o que aconteceu a mim, que essa história está no livro, ele dizia-me que ele tive que pedir perdão para a memória de sua mãe, porque já ele tinha 5 anos de viver com aquela culpa, que ela também está a sentir que é ela que foi culpada. E vítimas, a maioria deles, este sentir que é culpada. Porque ou acho que devia estar naquele lugar naquele momento, ou acho que devia ter vestido aquela roupa naquele momento, ou acho que devia ter falado de determinado assunto com aquela pessoa. Então sempre as acabava a sentir extremamente culpadas e envergonhadas. A própria família que está dizendo, não, nunca pode denunciar. Imagina, se não denunciar, por exemplo, tem que as menininhas, por exemplo, que as foi violada. Se ficar grávida. Se não denunciar, quem que te também isto porque essa criança, nem mim. Então ele tem a responsabilidade. Para que não está a denunciar? Mas nem que ele te trabalhar se ele for preso. Até? Então, estes casos do abuso sexual é silenciado dentro da própria casa. E muitas vezes é por causa dessa vergonha, que muitas vezes que a pessoa é bem vista na sociedade e seria uma vergonha para a família, para a igreja, não é? Porque muitas vezes também se frequenta a igreja. Então, isto acaba por ser silenciadas e esta a viver angustiadas
muitas vezes que pensamentos suicidas e tentativas, muito de que as meninas, tantas meninas que se o corpo é tudo cortado, automutilação, exatamente, que já me vê quando, às vezes me dói para liceus da palestra, quando me estou aí com as meninas, com um sol quente que praia de fazer casaco, sempre na fim de palestra me diz para despir. E acredita, 90% das vezes este está com o corpo tudo cortado. Que é uma forma que está a dizer que é de aliviar aquele sofrimento por causa do silenciamento. Não poder falar, por exemplo, na meninas que foi violadas online. Porque é meninas que faziam o quê? Eles partilhassem fotos e vídeo nuas que se parceiros, que se namoradinho. Como forma de chantagem, o que é crime, e muitas vezes quer dizer que ele é crime, como forma de chantagem, esta fazer ligação de vídeo, esta posta a introduzir objeto. E isso é muito mais corriqueiro do que eu poder estar a te imaginar. Não te falava de um caso isolado, nem de 2 casos isolados. Muito mais corriqueiro do que não poder imaginar. Mas isso ali tá bem grave, que as meninas, aquela questão que me dá a dizer, de quando este ficar com medo de perder namorado, que este acaba para ceder. Tudo o que as me diz, este acaba para ceder. Então, esta me diz sempre, foto nua, vídeo, esta masturbar, e esta manda. Depois então esta dizer, se vou fazer tal coisa, me pôr ele na Facebook, mas é que tu gente estou aí. E que aquele medo, este acaba para ceder mais uma vez. Acho sim, não tem que ter aquele controle de redes sociais, como tem menininhas, por exemplo, que já foi estupradas por causa de encontro, que vou nas redes sociais, vou saber mais quem vou te falar. Pode pôr uma foto que é minha, mas pode ser a mim, vou te entender? Então é presas fáceis, vou-te conseguir rapidamente. Então tem meninas que já foi estuprada exatamente por conta disso ali, de marcar encontros, quem vai foi outra pessoa. E este acaba para correr aquele risco lá assim lá, porque este vai ter aquela conversa na casa de quem que te esclareces do risco que redes sociais podem trazer nós. E de fazer fotos, de fazer vídeos. Agora, como teve na sala, uma mãe mostrou-me um vídeo. Acho que a imagem mais chocante que a mulher na minha vida é aquela. Uma mãe mostrou-me um vídeo com uma menina de 13 anos, manda a ser filha, que já é colega de escola, ela fazer um vídeo de masturbar com um pau de vassoura. E te mostrar prazer na sua cara. Entretanto, aquele vídeo caiu em mãos erradas e toda a escola ficar de saber. Toda a escola olhar aquela imagem. Ou seja, que a menininha nunca mostra que tem paz na sua vida. Que o que cai na rede, lá está a ficar. Então, pode então ver o quê? O bullying. Porque ele teve sua parte íntima totalmente exposta e ele estava a demonstrar que ele estava a gostar. Não te entender? E que lá já também trazer outros problemas a nível psicológico. Inclusive do suicídio. Queria terminar com aquilo assim lá. Tem meninas que, na sala, que inclusive estou a fazer um trabalho lá sobre a prostituição infantil, meninas que estão a sair de liceu para cobrar turistas e as vão fazer sexo em alto mar. Eu tive relatos agora em novembro que eu tive na sala. Até, meninas que não assistem a realidade, não te falar de meninas de 12, 13 anos, mas já têm postura de mulher, esse corpo já é de mulher. Elas têm corpo formado como mulher e vou a dizer. E depois aquela hipersexualização que eu estava a te falar. No comportamento, no estar, meninas que estão, às vezes têm meia-noite, 1 hora de madrugada na rua, por exemplo, na sala, naquele pedonal. Meninas novas, 13, 14 anos, adolescentes, e na rua até altas horas da madrugada, com trajes, pouca roupa, dos decotes e mal trajadas mesmo. Até. Então é uma situação que é bem complexo. Sim, me costuma dizer, escrever livro é um processo bem doloroso, mas trazê-lo à luz do dia também é bem doloroso, porque sempre muita dificuldade e assuntos tão pertinentes e urgentes que não devia abordar. Então, nunca senti que teve aquele acolhimento por parte de instituições. Claro que me teve parcerias, e muito agradecer todas as parcerias que me teve, de empresas também, inclusive, né? Mas é sempre com muita luta. Mesmo tô achar que o trabalho que me tenho vindo a fazer, que é um trabalho completamente voluntário, como estou a casa, como estou a os filhos, como estou a viajar para ilhas, como estou a viajar
para a diáspora, como forma de ter fazer as comparações, não é? De ser de um país para outro e como te acaba para dizer que ele é transversal, porque modo me dizer que no início, às vezes, a percepção que me tem que a história é a mesma coisa, muda só de personagem e de país. Então estou a achar que devia ter um acolhimento maior, porque ele acaba por ser um trabalho pedagógico, o que me estou a fazer. É um trabalho informativo, é um trabalho preventivo até. Então, instituições, naquelas tutelas, como estou a achar que os livros é direcionado, tipo o ICEC, por exemplo, ou o Ministério da Saúde tinha segundo livro sobre a violência obstétrica, e tinha terceiro livro agora, que também que teve parceria, por exemplo, do Ministério da Família, porque é Filhas da Violência no contexto intrafamiliar. Então, que teve também um acolhimento do Ministério da Família, por exemplo, e nem da ICA, né, do Instituto Cabo-Verdiano de Criança e de Adolescente Cabo-Verdiano. Então, até mesmo para uma entrevista dica, porque a mim quando me a fazer livros, me gostar de ouvir também as instituições que estão por detrás. Então, achar que é interessante esse esclarecimento por parte do público, até de olhar se as fragilidades na hora do atendimento, por exemplo, na hora do acompanhamento, do seguimento. Ouvir se vós também, o que é que eles têm a dizer sobre isso. E para aquela entrevista, me passar 2 meses atrás de ICA, que era para dar para mim uma entrevista. O que foi super desgastante. Também consegui já, praticamente, já quase te mandar livro para revisão, antes que era para ir para a gráfica. E da mesma forma também eu tive essa parceria para, na hora da impressão também do livro. Então, quando não te falar que a criança é uma prioridade absoluta, tendo em conta que relatos no livro é de crianças e adolescentes, é que está no livro, a verdade nua e crua de crianças é que tive todo tipo de violência dentro de sua própria casa, a violência sexual, a violência física, a violência moral dentro de sua própria casa, praticado para seus pais, mães, inclusive crianças que têm inserido na famílias completamente problemáticas com relação a drogas, a bebidas alcoólicas também, crianças que é exposta à pornografia por parte de seus pais muito cedo, desde ter a idade já é exposta à pornografia dentro de casa. Então, Antochá que deveria ter um outro compromisso, porque quem que está à frente destas instituições são pessoas, inclusive, já não trabalhar junto, em outras alturas, é pessoas que estão com a trabalho como ativista. Então, então, já quem a trabalho devia ter um outro tipo de acolhimento por tudo como tem vindo a fazer de forma voluntária, da forma que a trabalho tem impactado a vida das vítimas, que é muito positivo, do retorno que me tem tido é muito positivo, de tantas mães que já entraram em contato com a mim, que é por causa de meu trabalho, de minhas livros, se as filhas saem de relacionamento abusivo, que se as filhas saem da depressão, que as consegui enfrentar o problema de frente, tanta lenha livre, que as coias que não era só que estava naquela situação de violência. Então, estou a achar que deveria ter um maior compromisso. O Adam te costuma dizer na brincadeira, mas no fundo tem a verdade, não é? Mês dias toda era a pagar a mim, que é para me fazer trabalho que me estou a fazer, que é um trabalho super desgastante. Tanto a nível físico como a nível psicológico, porque a mim tem que estar a fazer terapia, que é para me poder lidar com toda essa onda de violência que me tive a trabalhar desde 2017. Então já são vários anos e minha trabalho é de campo, é um trabalho que está demandando de mim em físico, em psicológico, em investimento no conhecimento, muita leitura, muita pesquisa. Então, em livros nunca te dizer, hoje me ter escrever um livro, amanhã te sei. Não. Normalmente é 2 anos de pesquisa, é de palestras, é tu ouvir jovens, sentado de frente a frente a mim, estou na Sijoi, de partilhar destes sofrimento, de partilhar destes dores silenciadas, seja angústia que está a viver e que me te agradecer, me te aproveitar até para agradecer tudo, a confiança que este tido na mim, porque não te dizer que é jovens que gostam muito de partilhar o que é que este sentir, estes sentimentos, estes vivências, mas acho que a forma como está a fazer a abordagem nas palestras, está tendo toda uma vontade em partilhar-me a mim, depois de palestras, pode ser na escola ou no hotel, se for fora da cidade da praia, noutras ilhas, ou no hotel ou num praça, onde é que estás mais à vontade, que às vezes nem é a entrevista como te fazes. Estou a começar a te falar e estou a relatar essa história em detalhes, sem parar. Muitas vezes não tenho que parar a conversa, não é? Porque são muitas emoções, feridas às vezes que têm de ser tocadas outras vezes. Então é toda uma troca emocional, então eu não tenho que parar para chorar, para me dar escolo também.
E para depois para não seguir. Então, muito agradecer. Preciso de confiança que eles têm tido na mim, porque é graças a eles também é que não tens estado a partilhar, através de meus livros, tudo o que tem estado a acontecer na nossa sociedade cabo-verdiana. Então, é muitas jovens, rapazes também, é que tita sofrer dentro de si própria casa, muitas jovens, órfãos de pai e mãe vivo, é que tive de sofrer todo tipo de violência e praticado muitas vezes eles próprios, que devia dar proteção, que devia dar amor, que acho que a sociedade cabo-verdiana ainda que tem noção do que é que está a acontecer. Mesmo tive de falar porque conhecimento dos fatos, porque mesmo está no terreno. E a moda me está a dizer, se o governo, instituições, se eles querem saber de facto o que é que está a passar na nossa sociedade, se eles querem fazer políticas públicas para melhorar vários níveis na nossa sociedade, o estabelecimento do ensino, que os jovens, eles têm muita, muita, muita coisa a nos dizer e a nos ensinar também. Às vezes a instituição está a dizer assim, nunca tem verba, mas acima de costuma dizer que tem esse poder de influência, que é o que aconteceu com a doutora Euridice Mascarenhas, que era entrar de corpo e alma, graças a ela que consegui também imprimir assim o terceiro livro. Aí me a ficar descrente, me a ficar completamente frustrada, essa é a palavra, frustrante, com certas instituições ali na Cabo Verde, porque é instituições chapéu, chamamos assim, com relação aos temas que eu estou a trabalhar, e sequer às vezes está digna em responder-me um e-mail. Vou te dizer, moia, assim, nunca te consegui, mas não devem espiar. Enfim, porque o trabalho que me meti de fazer é um trabalho que eles deviam estar a fazer. E me meti a entender que nós, instituições, têm essas fragilidades também, que eu tenho que conseguir fazer tudo. E é nessa ótica ali que me meti a entrar enquanto ativista. Porque nem o Estado, nem um governo, nem uma instituição tem conseguido dar conta de tudo coisa. Quando eu tenho aquele pensamento lá assim lá porque é completamente falso. É aí que tem que entrar realmente a organização civil, não é? Daí já dá, ok, mesmo de fazer como Miriam, não quer dizer parte de nenhuma organização, de fazer como Miriam, porque é realmente mesmo de gostar. É uma coisa que está na minha veia e ajudar o próximo. É uma coisa que está dando muita satisfação. E saber da importância e do impacto que o meu trabalho está a ter nas vítimas e de sua família também. Então, quando me está bem, que me está mandar um e-mail, que já me tem um livro praticamente pronto, o título é Filhas da Violência no Contexto Intrafamiliar, que está a trazer à nu meninas que foram violadas dentro da própria casa por quem devia proteger e dar amor. Para quem está frente da instituição, quem interessa? É normal? Alguém tem a dizer-me que isso é normal? Não é, de todo não é. Não teve o mínimo interesse. Foi um descaso total. Tanto que esse livro, para me dar primeiro pontapé de saída, me começar a fazer pré-venda nos meus amigos. Só um que a dizer que ele é uma coisa deprimente, deplorável, porque é meus amigos. Meus amigos dão-me mão naquele momento lá assim lá. É que fazem uma compra na pré-venda, que me começar a dar primeiros passos que era para a impressão desse livro ali antes da doutora Euridice Mascarenhas entrar. Para ajudar-me nesse processo. Um tema tão grave quanto esse, de histórias, que nesse livro está lá sentimento, é pessoas que está lá, é histórias de pessoas reais é que está lá. É sentimentos, é emoções, é frustrações, é dores silenciadas de meninas que estão naquele livro lá assim lá. Que ninguém está a conseguir ficar indiferente a tanta violência que está descrito naquele livro. E então para instituições é que está por detrás desses temas para sequer responder-me um e-mail. Porque apoiar um projeto nem sempre é com dinheiro, nem sempre. Tem vários outros níveis que não te fazer dar certo. Tanto é que minha Tipografia Santos é outra empresa que me tem cheio gratidão para este, porque este confia tanto no meu trabalho que às vezes este dá meus livros, este a imprimir para me pagar depois. E nesse momento não está nesse processo de venda para baita pagar. Para te entender? Então é um trabalho que me estou a achar de valorizar trabalho que me estou a fazer de forma gratuita, de forma voluntária. E enquanto instituições, eles deviam aproveitar de mim. Para dar palestras, por exemplo, para bem na campo, para fazer acontecer. E me de fazer da maior boa vontade. Sábado, domingo, feriados, onde quer que seja. Tantas vezes já não nem há carro, nem há combustível, não há de coração aberto. Porque me sabemos que te dar uma vítima, te dar uma família. E se nós tudo não fazer um bocadinho, não te da sociedade como um todo. Porque hoje pode ser este. Nunca se sabe onde é que perigo está a morar. Não pode dizer, nem a família cá nada que me não é bem assim. E
Outra coisa também que me está extremamente preocupante é quando, mesmo está a ficar na palestra a dizer vítimas, precisa denunciar, não ao silêncio, precisa ter uma voz. E depois então, quando realmente esta decidir bem denunciar, é mal recebidas com relação às instituições. É feito de chacota, até chamamos assim. De tipo, já ouvi, é porque eu vou gostar, por isso que eu estava a ser violada. Porque eu vou caber antes. Então, tu vi piadinhas. Então, nas instituições também, eles têm que ser capacitadas, quem está de frente, quem está a receber denúncias, e me saber também que ICE que tem feito isso, direitos humanos têm feito isso, mas para não ser mais, maneira como está a dizer, para ter uma posição mais firme com relação a quem que está a receber as denúncias. Pessoas realmente capacitadas que estão de frente, porque quando uma vítima vai lá, que se dores, que se vergonha, que se medos, para ser realmente acolhido. Porque eu já dizemos, tem uma menininha inclusive que dá denúncia, ela foi agredida para ser namorado, nunca saber se quem, nunca te lembrar porque isso foi no São Vicente e já tem uns anos, mas nunca saber se foi quem realmente que recebeu aquela menininha ou um outro policial que esteve lá a ouvir aquele relato. Ele era amigo daquele abusador, daquele agressor. A menininha antes de chegar na casa, ela foi agredida no meio do caminho por aquele rapaz. Outra vez, porque ele vai denunciar. Então tem também que ter aquela proteção da vítima a partir do momento que ele faz aquela denúncia. Então acho que nas instituições não tem que ter uma responsabilidade ainda mais acrescida, de forma também a proteger vítimas e para dar segurança que sim, que quando eles vão fazer aquela denúncia, que realmente está a ser acolhida e que realmente está a ter aquela proteção a não ser agredidas novamente. Não tem aquela cultura das catorzinhas, que é normalizado. Todo mundo acha que é normal. Até. E é interessante como fazer essa pergunta para um magistrado, que é uma entrevista que tem em terceiro livro, Filhas da Violência, magistrado Duarte, e me fazer essa pergunta. Ele não te fala tanto na violação sexual, mas, entretanto, a cultura das catorzinhas não está a normalizar. Homens feitos te relacionam sexualmente com menores de idade. E quanto a isso, o que é que está a acontecer perante a lei? Como é que fica? E o que é que acontecer se realmente ele for denunciado, né? Que aí sim está a entrar a justiça. Na hora que vão espiar, muitas vezes que os homens, homens já com poder económico também, não é? De certa forma, mais ou menos, mas não interessa. E esta tem aval da própria família. Porque já lhe comprova 1 quilo de arroz, já lhe dá aquele menino um telemóvel, já lhe dá uma sapatilha. Então, está todo mundo de acordo. E não é esta que tu vai ter. Então, ele diz-me que é a partir da denúncia, aí sim que a justiça entra. No caso. Mas nós tudo não está a normalizar a cultura das catorzinhas. Um poder também dizer, claro que não é tudo alguém, mas me já me conheci pessoas que te dizer que esta dá cara pela causa, que sim, que esta levanta a bandeira com relação principalmente à violência contra mulheres no seu todo, né? Sexual, físico, psicológico. Mas muitas vezes é conveniente com o agressor, dependendo de quem é o agressor. Se for o agressor, uma pessoa que escuta te conhecer, está a levantar a bandeira, está a fazer muito barulho realmente nas redes sociais, mas me conhecer, é com 1, é com 2 casos, é com 3 casos, de pessoas que quando o agressor é desse círculo de amizade, aí este culpa a vítima. Não, ele quis. Não, ele foi oferecida. Ele foi conivente com a situação. Então, quer dizer, não adianta, bobê, fazer todo um barulho nas redes sociais, não é? De dizer que é contra, de levantar bandeiras, mas vou-te separar águas. Porque o abusador é o abusador, o agressor é o agressor. Tem um filho de 20 anos, é que tem uma namorada. E aí dele, dia que ele sentir que ele é homem, que é para pôr mão na ser namorada ou na ser mulher, futura mulher, ou... porque me era a primeira pessoa a denunciar. Então, o que está acontecendo muitas vezes é dentro de casa também, mães estão a passar esses filhos mão na cabeça. Tem teu também que já aconteceu, como te conchei inclusive, de te levantar essa bandeira, de fazer barulho nas redes sociais principalmente, que é contra a violência, mas se for ser primo, se for ser irmão, ele te passar a mão na cabeça. Então lá assim lá a boca de te levantar a bandeira para nada não.
É só quando é a meu favor, que vou é ativista, que vou te levantar a voz, vou te dar voz à causa. Então, já me conheci ainda no mês de novembro, como esteve na sala, com uma amiga de meu dizer-me assim, e Mimel não tive um debate forte e nós amizade está estremecida mesmo, de quando ele estava a relatar um abuso, que ele tive conhecimento, um abuso sexual, que ele dizia, mas não, aquele menininho só foi violado para ser pai durante 3 anos, ele quer dizer, ninguém nada que ele estava a gostar. Mas, entretanto, nas redes sociais, ele está a fazer longos e belos textos contra a violência, contra o abuso sexual. Quando me escrevi o primeiro livro sobre violência no namoro, eu comecei a receber partilhas de rapazes e homens. E homens que sequer me estavam a fazer ideia, porque alguns deles já eram próximos a mim. E para mim estava a viver um relacionamento saudável, né? Porque se é difícil para mulher fazer denúncia ou falar sobre, para homens, por causa dos estigmas sociais, é pior ainda. E na minha livro, vamos a questão de trazer uma história no masculino, inclusive foi acontecer na sala, quando meio da palestra, e que a ex-namorada daquele rapaz estava sentado para ser frente. E ele dá esse depoimento ao vivo, na frente de professores, de alunos, de gente. Ele teve uma coragem, porque ele queria ser avó, ser mãe e parecer-me 2 tias, já nunca te lembrar porque é de azar também, mas ele queria num universo feminino, né? Então ele era um ser humano delicado. Então, muito desses colegas estava a tê-lo como muito feminino. E se a ex-namorada então estava aqui de cima dele por causa disso. Por exemplo, se a ex-namorada estava a agredir a ele e ele estava a fazê-lo com a intenção que o rapazinho também estava a revidar. Só que o rapazinho dizia que ele foi criado no universo feminino onde é que ele foi ensinado a respeitar as mulheres. Então, realmente, ele só bem revidar quando chegar no seu limite. Realmente, que a menininha de gata empurra-lhe de escada, quebra braço, enfim. Então, não queria mostrar com isso, com essa violência também está acontecendo no masculino. E é preciso não falar sobre isso, sim. E mulheres também, quando escrevem, muito cruéis. Que aquela história está a mostrar a maneira que ele foi bem, bem, bem cruel mesmo. A mesma coisa acontece com a relação da violência sexual, do abuso sexual. Tem vários relatos também no masculino. E vários relatos que acontecem dentro da própria igreja. E mesmo querer fazer um livro, se me falar de filhas da violência, eu querer falar também sobre os filhos da violência. Porque acontece e ele é muito menos ainda falado. Por todas essas questões que já nos ali, por causa da vergonha, principalmente. E este também já é silenciado dentro da família. Por conta da vergonha, porque, entretanto, o violador, perante a sociedade, é visto como um bom homem. E isso te despertar o quê? Não te falar na saúde mental. Ano passado, no setembro, foi declarado o mês de setembro amarelo, o ano da saúde mental. Mas nem que não tem falado de saúde mental, ser jovens, este conviver com violência e com o abuso, com o estupro, desde a ter idade dentro da sua própria casa. De qual saúde mental que não te também falar de uma pessoa que todos os dias ele tem violência presente na sua vida? E muitas vezes que as dores é todas silenciadas, ele que pode abordar. Mas ninguém o que acontecer. Porque se tentar, a gente é desacreditado, principalmente quando é crianças, a gente é desacreditado quando quer falar, quando está a desenhar, inclusive, a gente é desacreditadas. Estou a que coisas de sua imaginação. E sinais são dados. Que os sinais de existir tudo lá. Com o isolamento, com a tristeza, porque eu querer falar mais ninguém. O rendimento escolar, moda já não tinha falado daqui também. E professores, este é um papel primordial nisso. A mim já foi professora, a mim está a fazer questão de conhecer tudo meus alunos. Mas se tem um aluno que é extrovertido, amanhã ele chega na sala, ele está triste, ele está quieto, não tem que saber porquê. Não tem que saber porquê, porque alguma coisa te acontecer, que os sinais de idade. Então, professores, este é um papel primordial nessa questão de travar essa questão da violência sexual dentro de casa. E tem jovens que as confidenciam mais esse professor o que é que este está a passar dentro desses casos. Só que o quê? Quando que este professor está a abordar famílias, muitas vezes é ameaçado. E aí também este acaba para calar. Este acaba para silenciar. O vizinho já tentar denunciar, também foi silenciado por causa da ameaça.
Então é um assunto bem complexo e ele é um assunto que é família, é igreja, embora essa violação também te acontecer dentro de igreja, te acontecer dentro de família, porque não te falar de uma violência que te acontecer dentro de casa, não te falar, mas é família que tem que proteger esses filhos, então é bastante complexo a situação. Ora, vou dizer, sim, que mensagem que vou querer deixar com relação, por exemplo, à violação sexual? Se ele te acontecer dentro de casa, mas quem devia estar te proteger? O que é que vou tentar porque as famílias que te violam essas crianças? E mim, enquanto Miriam, porque mim é Miriam, não vou fazer parte de nenhuma instituição, não vou poder fazer uma política pública, embora me te dá diretrizes, me te dá deixas, o que é que nem é entendimento com, a partir do momento que me está a fazer aquele trabalho no campo, uma vítimas, do que é que me te acreditar que pode ser soluções, né? Que o governo, que as instituições podem assumir, que é para não travar realmente a situação do abuso. Mas acontecer dentro da própria família, mas eu vou estar a tirar que os meninos de lá. Me dá uma palestra diz na Pedro Gomes, que foi a última palestra que me dá no passado. Na fim de palestra, o menininha também fala a mim de maneira que ele tinha viver horror dentro de sua casa e que no dia anterior seu pai tinha tentado suicídio, que ele está todo quebrado. Está a chorar. Professores lá na escola estão a dizer, mas tem um psicólogo, uma maneira como um psicólogo te dá vazão a tudo que é aluno que tem lá. É que te leva a vários problemas que este a viver dentro de suas casa. Que os professores também que conseguir dar conta de tudo isso só. Então é cada um fazendo um pouquinho. E quando estou uma pessoa que quer fazer, quem é caso, por exemplo, aproveitamos, mesmo está ali, os outros aproveitamos. Para instituições já aproveitamos, porque não quer fazer mais.